Bom, vamos então à programação orientada a objetos, que é um pouquinho mais complicado, vai levar um pouquinho mais de tempo para terminar. Bom, basicamente a programação orientada a objetos é um paradigma da programação geral aí, que vai criar como se fossem métodos e atributos que vão fazer blocos de código que vão executar funções como se fossem funções que nem a gente viu na aula anterior, mas são funções um pouco mais planejadas e complexas. O melhor se aprender, eu acho que é na prática, então assim, muita teoria dá uma trabalhada na cabeça, mas vamos tentar aqui na prática direto para ver como é que é, tá? Seguinte, vamos lá. Primeiro a gente vai trabalhar com o conceito de classes, tá? Então a gente vai ter uma classe chamada pessoas, tá? Lembrando, sempre com letra maiúscula no começo da classe, ok? E sem os tais dos parênteses, tá? Não precisa. É o seguinte, classe pessoas. O que essa classe vai ter? Vai ter gente, vai ter nome de pessoa, vai ter pessoas, vai ter todo tipo de gente possível aqui com seus atributos e características, tá certo? Então a gente vai definir aqui algumas variáveis que vão servir como os atributos dessas pessoas. Vamos lá então. Public. Agora sim a gente vai trabalhar o conceito de public e privado, tá? Public. O que é public? Significa que vai ser público. Eu estou criando uma variável pública, public, e a variável é cor olhos, tá? Cor dos olhos. Essa variável vai ser, deixa eu deixar ela criada aqui, tá bom? E agora vamos lá. Public cor dos olhos e vou botar aqui public altura, public nome e public idade. Significa que independente, confundi aqui, independente da função que eu estiver executando, eu vou poder chamar essas variáveis dentro dessa classe. Eu posso criar outra classe aqui, tá? Outra classe, por exemplo, pássaros, enfim, sem acentos, perdão, só para exemplificar. O que tiver dentro dessa classe aqui eu não consigo acessar usando essas variáveis aqui, tá? Eu só consigo acessar essas variáveis dentro da classe pessoas. Então vamos lá. E agora, a gente atribuiu os atributos dessas pessoas. Essas pessoas elas vão ter cor dos olhos, vão ter altura, vão ter nome, vão ter idade. A gente precisa definir, agora vamos definir as próprias pessoas em si. Vamos lá então. Public function, ok. Public function, o nome da function, no caso aqui eu vou colocar o nome de uma pessoa. Então, public function João, ele, vou botar até o nome, vou botar minúsculo aqui, ó, João, ele vai receber aqui os atributos, tá? Cor, olhos e tudo mais. Então é o seguinte, o João ele vai ter this cor olhos, que vai ser igual a vermelhos, vermelho, cor dos olhos, vermelho, vermelho não, né? Café, castanho, castanho, this altura vai ser igual a 1.77, this nome vai ser igual a João, tá? Já tá ali inclusive João, mas tudo bem. Vou deixar aqui do mesmo jeito, Joãozinho. Nome completo, né? Pode ser nome completo. Então vou botar João Carlos Alberto. 3 nomes compostos. Da Silva. Pronto. E this idade, que vai ser 22. Pronto. Aqui eu defini aqui, pode ver que a diferença de chamar uma variável é bem diferente aqui. Então aqui a gente cria variável, criar variável pública nesse caso, tá bom? Se fosse privada seria private, então ela seria privada somente a essa classe específica aqui. A pública ela pode ser utilizada fora. É isso assim, eu me confundi no começo, tá? Perdão, mas a pública ela pode ser usada fora, a privada só pode usar dentro dessa classe aqui. E para chamar essas variáveis, eu tenho que usar o this. O this ele vai referenciar as variáveis dentro de uma classe. Então não é simplesmente chegar aqui e colocar só o cifrão e esperar que funcione, tá? Não funciona. Porque é o seguinte, como eu criei uma variável aqui fora, eu criei uma variável aqui fora do tipo pública, se eu vier aqui dentro e fizer a mesma coisa, ele não vai usar essa variável aqui. Ele vai criar uma nova variável, muito diferente. Eu não vou poder usar no código inteiro. Eu vou poder usar somente aqui dentro, dessa função aqui. Já se eu usar uma pública aqui, eu vou poder usar em todas as funções que eu precisar, dentro da minha classe, entendeu? Então, se eu criar uma função aqui dentro, uma variável aqui dentro, só vou poder usar dentro dessa função aqui. Se eu criar uma variável aqui fora, através do método public, eu vou poder usar ela em outras funções dentro da minha classe também. Então, por isso que a gente vai usar o this para referenciar a variável que foi criada aqui em cima, tá bom? Então, agora basta eu mostrar os dados. Eu posso mostrar usando um echo aqui dentro, aqui em cima, ó.
eco desse castanho e vou dar um BR aqui, ó. BR entre aspas. Ó, entre aspas. Pronto. Vou copiar aqui esse BR aqui para passar para todos. BR, BR, BR. Esses casos aqui de string eu não precisava fazer isso. Basta eu colocar aqui um BR, tá bom? Vou deixar assim só por aprendizado de como é que concatena direitinho. Vou passar aqui o eco também. Prontinho. E agora eu posso chamar essa função. Para chamar essa função é bem simples. Basta fazer o seguinte. A gente vai criar aqui embaixo a gente vai criar uma variável aqui embaixo que vai receber a classe pessoas, então pessoas, tá? Uma variável, qualquer nome que tanto faz, tá? Vai receber uma new pessoas, ela está instanciando essa classe, tá bom? Então eu acabei de instanciar classe, e é basicamente torná-la funcional. Então eu estou começando a usar ela, estou iniciando a usar ela. Se eu voltar aqui na minha página e sair aqui para a aula 8, não vai acontecer nada. Por quê? Eu não estou fazendo, eu só estou iniciando a classe. Não estou fazendo nada com essa classe. Como é que eu chamo essa função que está dentro dessa classe? Basta eu vir aqui e chamar ela aqui, ó, pessoas. A gente vai usar esse jeito aqui para chamar a funçãozinha, tá? Então, tracinho e maior que, e o nome da função que eu quero chamar, João. Prontinho. Aqui ele já vai chamar para mim os atributos do João, tá bom? Então é isso assim mais ou menos que funciona a criação de uma classe e a utilização do paradigma da programação orientada a objetos, tá certo? Tem outros usos, porém é um pouco mais aprofundado. Então a gente vai criar projetos, essas coisas, e aí vai testando, treinando e aprendendo sobre a programação orientada a objetos. Bom, eu também posso fazer o seguinte, eu posso chamar essa função aqui e atribuir o nome, atribuir essas características para o João dentro desse próprio chamado aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse eco daqui, tá? Vou tirar esses ecos daqui e vou fazer o seguinte. Eu vou... Não, eu posso deixar os ecos sim, não tem problema nenhum. E eu vou passar as variáveis dentro da própria função aqui, que nem na última aula. Como é que vai ser? O que eu preciso? Eu preciso passar a função por... Não, tô fazendo errado aqui, perdão. Por olhos, tá bom? Por olhos, que mais? Tá só cor e olhos. Olhos, que mais? Altura, nome, idade. Pronto, nome, idade. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer com que essas variáveis aqui elas recebam isso aqui, tá bom? Pera aí. Elas recebam isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte: ao invés de passar aqui as características, eu posso colocar a própria variável que eu estou passando aqui dentro, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Alt. Que vai ser o nome, idade. Pronto. Vai passar tudo aqui dentro e vai dar um eco nisso tudo, tá certo? Então é o seguinte, agora aqui quando eu for chamar ela, vai dar até um erro aqui porque eu não estou instanciando, não estou passando nenhum dado. Eu preciso passar aqui, ó, quatro parâmetros para essa função. Então eu vou passar aqui a cor dos olhos, no caso. Vou passar a cor marrom, tá? A altura eu vou passar 1.77 de novo. O nome eu vou passar João Carlos da Silva. E a idade eu vou passar o 22. Prontinho, já estou passando aqui os atributos do João. Então, vamos passar aqui deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Tá certo? Pronto, tá lá, vai aparecer do mesmo jeito, tá bom? Vai receber aqui na variável os atributos dele, tá certo? E como parte do aprendizado, a gente também pode fazer aqui uma class para fazer operações. Class operações, tá bom? Vamos fazer aqui essa class. Tirar aqui, dar uma... Pronto. As operações vai receber umas... Vamos primeiramente criar aqui as funções. Então é o seguinte, tem uma coisa também, só para explicar já, né, que eu já tô aqui, vou explicar o seguinte. A gente pode criar uma função que ela é pública. Ela vai ser chamada assim que iniciar a class, tá? Então é o seguinte, public function construct, tá? É o nome dessa função. Ela já vai ser criada automaticamente. Então, tipo assim, quando eu chamei aqui a função pessoas, eu tive que mostrar o que eu queria chamar. Eu queria chamar a função João dentro da classe pessoas. Quando eu coloco o método construct, uma função construct, ela já vai ser, essa aqui vai ser executada assim que eu chamar a classe. Então, ao invés de eu ter que chamar uma função, ele vai ser executado nessa linha de código aqui, ó. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vim aqui, dar uma aumentada nisso aqui tudo.
Vou usar aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Vou chamar essa classe operações e vou instanciar essa classe operações. Beleza, pronto. E aqui, quando eu chamar ela, eu já vou estar chamando a minha função. Não vai acontecer nada porque eu não coloquei nada nessa função construct. Vou botar um echo. Primeiro a ser chamado. Então, sem eu ter que chamar essa função, ela já vem automaticamente para mim, tá bom? Assim que eu instanciar a classe. Então aqui a gente pode passar parâmetros que são necessários para todo o funcionamento do código, uma coisa que a gente queira que carregue primeiro no código, tá bom? Vamos fazer o seguinte aqui então, fazer as operações matemáticas. Então, vamos fazer aqui junto. Já vou criar aqui, ó, começar criando as próprias funções. Então sobre o conceito de variáveis privadas e funções privadas e estáticas, eu vou deixar para outro vídeo, para não carregar muito esse aqui. Então vamos ficar só nas public functions por enquanto. Public function somar vai ser a mesma coisa do outro jeito lá da última aula, tá bom? O que eu preciso passar? Dois números, número 1 e número 2. E preciso com que essa soma faça o seguinte: 1 mais 2, tá certo? Prontinho, aqui eu já posso colocar aqui pra gente. Vai ser basicamente o mesmo estilo de código da última aula que foi só mostrar, tá bom? Então já vou dar um eco aqui no S. Vou concatenar aqui com um BR para mostrar tudo aqui pra gente, tá bom? Então é basicamente o mesmo jeito, só muda o jeito de chamar essas funções aqui. Subtrair. Vou deixar aqui, não preciso alterar as variáveis aqui de dentro, deixa tudo igual, tá? Multiplicação e divisão. Pronto. E aí você tem que começar a prestar atenção no seguinte. Tentar dar um jeito de deixar tudo mais simples possível, mais rápido, mais fácil de ser executado pelo próprio script do programa, pelo próprio PHP, tá bom? Então assim, esse jeito aqui pode ser uma missão melhor, mas para você aprender vai ser muito bom. Então você tem que dar um jeito de chegar nisso aqui e ver quais são as variáveis que são mais usadas aqui. Tem alguma coisa em comum nelas que eu posso transformar em uma só? Entendeu? É isso que você tem que fazer. Então é o seguinte, vou chamar, já instanciei essa classe aqui, agora basta eu chamar alguma função. Então eu vou chamar aqui a função operações, vou chamar a função somar e vou passar os números que eu quero. No caso aqui eu vou fazer a mesma coisa do último lá, valor 1 que vai ser igual a 20 e valor 2 vai ser igual a 17. Pronto, vou passar esses dois aqui. Valor 1, valor 2. Pronto, vou passar aqui e vou fazer a mesma coisa para todas as outras operações. Somar, subtrair, multiplicação e divisão. Divisão. Pronto. Passar aqui e ele vai chamar uma por uma. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar aqui, chamar uma por uma do mesmo jeito. Aqui ocorreu um pequeno problema porque eu não troquei os sinais, tá? Então, multiplicação é o asterisco, divisão é a barra. Pronto, troquei os sinais, agora vai fazer certinho pra gente. Olha lá. Ele vai dividir, vai fazer a soma, multiplicação, divisão, etc. Bom, é basicamente assim que a gente vai usar o conceito de orientação, programação orientada a objetos, tá? Isso aqui é só uma introdução para você pegar o jeito, entender como é que funciona, como é que chama, como é que instancia. Então, as próximas aulas vão ser um pouco mais complexo sobre mais exemplos e mais funções, por exemplo, public function e essas coisas, tá bom? Então, isso aqui foi só mais uma introdução para você entender como é que funciona mais ou menos aqui o uso de classes, a instanciação de classes e a chamada de funções em classes, tá? Por que usar a programação orientada a objeto e não só chamar daquele jeito da última aula, as funções? Porque assim seu código fica muito mais fechadinho, muito mais seguro, muito mais bonito, muito mais organizado, tá?